Paz e bem a todos. Boa tarde, gente. Que maravilha. Coisa boa estarmos juntos na presença do Senhor, com os irmãos, para partilharmos entre nós as incontáveis graças que o Senhor nos dá, os incontáveis dons e benefícios que vêm do coração do nosso Pai, do coração de nosso Senhor. É uma grande graça podermos estar juntos para receber do coração de Deus aquilo que Ele deseja nos entregar, suas bênçãos, a sua presença em nosso coração. Então, Deus preparou esse dia para nós, para mim e para você, para que nós sejamos repletos da sua presença. E nesse momento agora, que nós vamos falar sobre alguns dos dons que o Senhor nos oferece. Esses dons que o Senhor nos oferece têm um propósito. O Senhor deseja transformar o nosso coração. Deus deseja transformar o seu coração. Esteja atento, esteja pronto, porque é uma promessa do Senhor que Ele vem para transformar a nossa vida, para transformar o nosso coração. Amém? Então queria abrir com vocês a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Isaías. Isaías no capítulo 11, bem do início do capítulo 11. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor, que vai descrever para nós os traços, as características de nosso Senhor, de Jesus Cristo. Como é que o Espírito de Deus modelava, guiava e conduzia sempre o coração de nosso Senhor. Assim diz o profeta Isaías: do tronco de Jessé sairá um ramo, um broto surgirá de suas raízes. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, um espírito de sabedoria e de entendimento, um espírito de conselho e de fortaleza, um espírito de ciência e de temor do Senhor. Encontrará complacência no temor do Senhor. Não julgará segundo as aparências, nem dará sentença conforme ouvi dizer, mas julgará os pobres com justiça e decidirá com equidade a favor dos humildes do país. Então, essas são para nós palavras do Senhor. Graças. Dê um aplauso aí à palavra de Deus, à palavra do Senhor. Isso, que nos fala nessa tarde pelo profeta Isaías. E o profeta Isaías recebeu do Espírito de Deus uma revelação. O Senhor colocou no coração do profeta uma visão de como seria o comportamento do Filho de Deus quando ele viesse. Veja, Isaías está lá no Antigo Testamento e Deus deu revelação para Isaías sobre como seria o comportamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como seria o Espírito dele. Quais eram as características que ele teria no coração, como é que ele se comportaria no meio dos homens. Então essas características estão descritas justamente nessa passagem que nós acabamos de escutar, que o profeta diz que sobre ele repousaria o Espírito do Senhor, um espírito de sabedoria e entendimento, conselho e fortaleza, ciência e temor de Deus. Esses dons, que aqui tem 6, mas a tradição da igreja desdobrou um deles e tornou 7. A gente conhece na igreja como os 7 dons do Espírito Santo. Os 7 dons
que nós recebemos quando nós recebemos o sacramento da crisma, mas que são colocados no nosso coração desde o momento do nosso batismo, quando nós recebemos o Espírito Santo. Então veja, esses dons é o que eu gostaria de partilhar com vocês nesse instante. Os dons do Espírito que modelavam o comportamento de nosso Senhor. Porque o grande propósito de Deus, ao meu e ao seu respeito, é que nós sejamos transformados em Cristo. Veja, nós temos muitas situações na nossa vida. Às vezes ao nosso redor acontecem problemas e dificuldades. Talvez você esteja passando agora por um problema e uma dificuldade muito séria, e você olha ao seu redor e você não consegue ver uma saída, você não consegue ver uma luz. Está tudo muito difícil, tudo muito confuso. Mas mesmo você estando nessa situação, e essa situação às vezes é uma situação muito complicada, a grande preocupação de Deus não é com essa situação. Você não, Frei? Eu digo não. Deus está vendo a situação que você está passando. Deus conhece a sua vida, a sua história, mas muito mais do que estar preocupado com essa situação, Ele está preocupado com você no meio dessa situação. O interesse de Deus não é na situação, o interesse de Deus é em você dentro dessa situação. Então Deus está interessado em você. Veja que está lá o problema, mas Deus não está olhando para o problema, Ele está olhando para você porque Ele quer nos transformar, me transformar, transformar você. Não para aquele problema desaparecer como um passe de mágica, não, mas para que você tenha condição de atravessar aquela dificuldade, de passar no meio daquela dificuldade e prosseguir o caminho com o nosso Senhor. Para aquela dificuldade não engolir você, não derrubar você, nem desviar você do caminho, para que você atravesse, para que você ande. E ainda que o mar não abrisse, você andasse por cima das dificuldades, como nosso Senhor andou acima das águas. Então veja, Ele está interessado em você. E o que é que Ele deseja fazer comigo e com você? Qual é o projeto dele ao nosso respeito? Eu queria resumir para nós entendermos quais são essas características do coração de Deus para nós. Você carrega dentro de você a presença de Deus. No fundo do seu coração está gravada a imagem de Deus. Como um carimbo selado, você está gravado com a marca de Deus. Você é uma imagem de Deus. Como uma imagem se reflete no espelho, você é uma imagem de Deus. Uma imagem cheia de luz, cheia de vida, que não se apaga nunca. Ela está gravada no seu coração. Essa imagem não se apaga nunca. Se ela desaparecesse, nós deixaríamos de existir, porque a nossa vida depende dessa marca, dessa presença de Deus. Então veja, essa presença de Deus é como uma luz que está no fundo do seu coração. Você foi criado assim. Muitas vezes nós nem sabemos o que é que nós carregamos dentro de nós, então o Espírito vem revelar para nós. Nós carregamos a presença de Deus, como dizia o apóstolo ontem na liturgia, o apóstolo Paulo, em vasos de barro carregamos o tesouro. Está em nós. A questão é que essa imagem que está em nós, a presença de Deus que está em nós, nem sempre nós damos atenção a essa presença. A presença do Senhor permanece lá na nossa vida como um farol. Se você já foi na praia ou no mar, tem um farol que fica lá na beira da praia, dando referência aos navegantes. No fundo do seu coração tem uma luz daquela que fica lá, dando referência para você e para mim. O problema é que nem sempre a gente lembra dessa luz, a gente olha para ela. Muitas vezes nós damos as costas para ela e começamos a nos preocupar com outras coisas. A gente desvia o olhar da luz, a gente desvia o olhar de Cristo e olha para outra coisa. Olha para os nossos objetivos, para as nossas vontades, para os nossos problemas.
Ficamos preocupados com os problemas, olhando para ele, tentando achar uma solução. Só que a solução não vem enquanto você continua olhando para o problema. Olhar para o problema não vai trazer a solução. Porque a solução não está nele. A solução do problema não está dentro do problema. A solução do problema está em nosso Senhor. Então nós precisamos voltar o nosso coração na direção dele, naquela imagem que está dentro do nosso coração. Quando a gente dá as costas, isso se chama o pecado, né? A Bíblia chama isso de pecado. O que é o pecado? É quando você dá as costas para essa luz. Isso é o pecado. A gente esquece de Deus e dá atenção para outra coisa. Começa a viver em função de outra coisa. Mas veja, Deus é bondoso e Deus não desiste de nós. Então, porque Ele não desiste de nós, porque Ele insiste conosco, Ele deseja transformar o nosso coração para ficar com um coração semelhante ao coração dele. O grande desejo do Senhor é que o seu coração seja transformado. Ele quer limpar aquela imagem que muitas vezes está apagada, que a gente encobre, que a gente dá as costas. Ele quer que essa imagem fique luminosa no seu coração. Porque quando a luz bate no espelho, o espelho está branquinho, está limpo, você consegue ver bem direitinho a imagem, né? Quando você se olha no espelho em casa. Mas se o espelho estiver embaçado e tiver pouca luz no quarto, então você não vê nada, né? Você olha e não vê nada. Pois bem, nosso Senhor quer acender a luz e limpar o espelho, para que você possa, quando olhar para o espelho do seu coração, ver refletida a imagem de Cristo. Para que essa imagem possa ficar nítida. Deus quer modelar o seu coração, para que você seja semelhante a Cristo, para que você seja transformado em Cristo. O projeto de nosso Senhor é transformar você em Cristo, porque você nasceu para ser outro Cristo. Isso grave no coração. Então diga para quem está do seu lado: você nasceu para ser outro Cristo. Você nasceu para ser luz de Cristo. Diga para ele: você nasceu para ser luz de Cristo. A luz que vai, ouça bem, a luz que vai transformar a nossa história, a luz que vai transformar a nossa vida, não é uma luz que vai se acender fora de você, não é uma luz que vai se acender na sua frente, não é uma luz que vai se acender nas suas costas, é uma luz que vai acender dentro de você. Você vai ser transformado em luz. Diga para o irmão: Deus quer transformar você em luz. Que maravilha! Oh, rapaz, que maravilha! Deus quer transformar você em luz. Ele não quer que você simplesmente carregue uma luz na sua mão, não. Ele quer que você seja a luz. Como é que faz para transformar você em luz, então? Como é que o Senhor faz isso? Mexendo dentro de nós. Ele mexe dentro, Ele não mexe fora, Ele mexe dentro de você. Então Ele derrama no seu coração, igual você derrama água no copo, né? Ele derrama no seu coração essas características que nós lemos do profeta Isaías, descrevendo Jesus Cristo. Essas características são dons, presentes, graças, que Deus derrama no nosso coração. Ele derrama dentro do nosso coração. Para quê? Para que o espelho fique limpo de novo, e você vai ficando luminoso, brilhante, cheio da luz de Deus, para que você possa andar no meio da escuridão, mas não perder o rumo, porque a luz está em você. Porque ainda que você ande no vale da sombra da morte, você não teme, porque a luz está dentro de você. Você entende o salmo? É isso que o Senhor quer fazer conosco. Então, essa graça do Senhor, Ele opera dando esses presentes, esses dons. São 7 dons. E são chamados de dons infusos. Você já ouviu essa palavra? Dons infusos. O que significa um dom infuso, Frei? Um dom infuso é um dom que Deus derrama dentro de você. Como você derrama a água dentro do copo,
Deus derrama o dom dentro de você, é infuso. É diferente de um outro tipo de dom, chamado dom efuso, que Deus derrama para fora de você. Esse aqui Deus derrama dentro de você. Para quê? Para transformar você. Entende? Para transformar o meu coração e o seu coração, Deus derrama dentro de mim e de você esses dons. E o que são esses dons infusos? É a ação do Espírito Santo para redesenhar a imagem de Cristo dentro de nós. Quando ela está apagada, Ele vai limpando e vai desenhando de novo para ficar nítida aquela imagem. Isso são os dons infusos. E eles vão tornando você cada vez mais semelhante a Cristo, num processo que a gente chama de santidade, santificação. Ser santo não é outra coisa do que ser semelhante a Cristo. Ser santo é ser outro Cristo, como a gente acabou de rezar junto. Então, um santo é alguém que ficou parecido com Jesus. E o Espírito Santo, a missão dele é fazer com que você seja santo, ou seja, com que você seja parecido com Jesus, que você seja transformado em luz, assim como Ele é luz. Então veja, o projeto de nosso Senhor ao nosso respeito, o Espírito Santo que desenha a nossa vida, que molda a nossa vida de acordo com o coração dele. A nossa parte, como é que a gente faz para receber esses dons, para dar abertura para esses dons? A nossa colaboração. Duas coisas vão ajudar. Queria partilhar com vocês, depois de escrever um pedacinho de cada um desses dons. Duas coisas são importantes para nós recebermos esses dons. A primeira é que a gente precisa de uma decisão nossa. Uma decisão de se esforçar para viver de acordo com o nosso Senhor. A nossa decisão, sem a nossa decisão nada vai acontecer. Porque deixa eu dizer, esses dons aqui, essas características, qualidades do coração de Jesus, é como aquele vento que o navegador daqueles barcos a vela, porque hoje em dia barco a vela praticamente não tem, tudo no motor, né? Mas aquele barco, já viu um barco a vela? Que ele anda com a vela aberta e o vento que dirige ele, empurra ele, né? No oceano. Então, esses dons são como o vento que sopra o barco à vela. Então, se você e eu não pegarmos o nosso barquinho e colocar na água, não tem como o barco andar. Porque o vento está soprando, mas se o barco estiver na areia, não vai andar. Então eu e você tem que colocar o barco na água. Entende? Tem que ter um esforço meu de puxar o barco da minha vida e colocar na água para deixar o vento soprar. Entende? Essa é a nossa parte, a nossa cooperação, nossa decisão. Eu preciso colocar o barco na água para que o vento possa soprar no meu barco. Então, coloque o seu barco na água. Diga para o irmão, coloque o seu barco na água. Prepare porque vai, e diga assim, ó, fique pronto porque vai soprar o vento. Você tem que estar pronto. Veja, você precisa estar pronto porque o vento vai soprar, mas o seu barco precisa estar na água. E ninguém pode colocar no seu lá se não for você, porque o barco é seu. Só você tem como colocar ele lá. Então, a nossa decisão de colocar o nosso barquinho na água. E depois, a nossa decisão de deixar a terra para trás. A gente fica pegado na terra, né? Olha, o barco na terra ele não anda, pode ter vento como for, deixa eu dizer. Um barco que está, ele pode ser o melhor barco que for, enquanto ele está na terra, não tem vento no mundo que leve ele para frente, a não ser um vendaval que vai virar ele e quebrar. Mas não tem vento que faça ele andar enquanto ele estiver na terra. A gente tem que desapegar das coisas para deixar o vento guiar você. Então desapegue da terra. É a segunda coisa. Primeira, decisão. E a segunda, desapego. Tem que ter coragem. Decisão. Veja, se eu ficar preocupado, querendo segurar a minha vida do jeito que ela está, Senhor, não mexa nisso não, quero deixar isso aqui não, que isso aqui está muito bom, está tudo muito confortável. Ah, não vai.
Porque o vento vai soprar e você não sabe para onde ele vai soprar. E se você colocar ele na água, é ele que vai guiar você. E você não sabe direito para onde ele vai levar. Porque ele pode ir para lá ou pode ir para cá. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Né? Então veja, grave isso no coração. Deixe a terra para trás. Suas preocupações, os problemas, as dificuldades. Não coloque o seu olhar nisso. Às vezes eu fico preocupado em resolver os meus problemas. Eu fico preocupado em resolver as minhas angústias. Eu fico preocupado em resolver a minha... Não se preocupe com isso. Se preocupe com outra coisa. Em colocar o seu barco na água. Se você colocar o barco na água, o vento vai soprar. Diga para o irmão, se você colocar o barco na água, o vento vai guiar você. Veja, a direção da sua vida. Se você quiser ir com a sua bússola, se eu pegar a minha bússola de marinheiro e quiser guiar a minha vida com a minha própria inteligência, eu não vou saber chegar lá. A minha bússola não é capaz de dar a direção certa. Eu vou pegar uma tempestade e não vou nem sair da terra, da praia. Vou ficar rodando na praia ali. Você tem que deixar o vento guiar você. E o vento são esses dons do Espírito. São 7. Esse vento vai soprando e cada vez que sopra mais um pouquinho, o barco vai andando mais rápido e na direção certa. Quer ver como é que ele sopra? Quer ver como é que o vento guia você? Está pronto? Certeza? Então segura aí, vai, no barco da vida, porque lá vem o Espírito Santo dizendo para nós. Primeiro dom que o Espírito Santo fala conosco. Espírito de, como é que está aí na palavra do Senhor? Espírito de sabedoria. O primeiro e o maior dos 7 dons. Ele já começa soprando com força. Veja que o Espírito Santo não brinca, então ele sopra com força o Espírito de sabedoria. O que é sabedoria? O Espírito de sabedoria dá para você a capacidade de você adentrar nos mistérios de Deus e saborear a presença de Deus, conhecimento das coisas que estão no coração de Deus, as primeiras coisas, as coisas originais. É diferente de você olhar uma cópia de uma coisa e olhar a original dela, né? Então veja, Deus, pelo dom da sabedoria, mostra a você o original das coisas, não a xerox delas, o original delas, para você ver com nitidez as coisas. E dá para você o gosto das coisas. É diferente você ter uma fruta de verdade e uma fruta de plástico que você coloca para enfeitar a mesa, né? Muito diferente. A fruta de verdade você pode saborear, né? A de plástico, não, né? Só engana, né? Então o Espírito Santo dá o conhecimento do original. Isso chama dom da sabedoria. Ver o original das coisas. Anote, sabedoria. Ver o original das coisas e saborear o original das coisas. As coisas perfeitas como Deus pensou, como está no coração de Deus. Existe um outro dom que vem em seguida desse, chamado dom do entendimento. Entendimento. O que é o entendimento? Entendimento é você entrar no coração de Deus. Quando você entra no coração de Deus e você conhece a identidade das coisas. Guarde isso. Entendimento. Você entra no coração de Deus para conhecer a identidade das coisas, para você não ser enganado. Porque o inimigo vem para enganar você, para distrair você. Uma mentira vem e você não sabe de onde vem. Uma palavra vem e você não sabe de onde vem. Para você não ser enganado na vida, existe um dom do Espírito que guia você, chamado entendimento, para você conhecer a verdade das coisas. Então esse dom, mais uma força que Deus coloca no nosso coração. Vem depois um outro dom, que é o dom do conselho. Dom do conselho, o que é que o dom do conselho faz, filho? O dom do conselho dá para você a direção certa. Coloque aí, direção. O barco tem que ter uma direção na vida. Direção, para você saber o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer.
Dom do conselho é o dom da direção. Santa Catarina de Sena, uma santa doutora da igreja, tinha o dom do conselho em alta medida. Tanto que homens poderosos do mundo, inclusive o Papa, ia pedir conselho a Santa Catarina. Uma jovem de 30 anos, aconselhava o mundo inteiro, recebeu em grande medida o dom do conselho. Então veja, o dom do conselho é para você saber o que fazer e o que não fazer na hora certa. Dom do conselho. Depois do dom do conselho, o Espírito Santo vai soprando e o seu barco vai andando. Tem mais um dom. Quando você sabe o que fazer, você tem direção do que fazer. Então ele dá um outro dom chamado fortaleza. Por que ele dá o dom da fortaleza? Para que você tenha a força para fazer o que precisa ser feito. Isso é o dom da fortaleza. É um poder que Deus coloca em você para você fazer o que precisa fazer. Coragem para você enfrentar as dificuldades e não arredar o pé. Havia alguém que tomou uma decisão na vida e está disposto a enfrentar ela até o fim, que tem coragem. Então esse é o dom da fortaleza. Como Moisés estava diante do mar vermelho, o mar fechado, e Deus disse: Moisés, por que você está chorando? Moisés, pise na água, ande. Quando Moisés entrou na água e começou a andar, Deus abriu o mar. Dom da fortaleza. Mas não só para você andar. O dom da fortaleza tem outra função. Quer ver? O dom da fortaleza é para você ficar de pé quando levar uma pancada. Dom de resistência, coloque aí, resistência, o dom dos fortes. Ah, que maravilha! Eu sou do Nordeste, lá na minha terra tem uma planta chamada mandacaru. Que maravilha! Sou louco por aquela planta, porque está uma seca arretada, não tem nada ao redor dela, mas ela fica em pé no meio da seca. Não é assim? E o Nordeste sabe, olha, ela fica em pé, não tem água, mas ela fica de pé, porque ela tem a fortaleza. Ela cava fundo na terra e fica em pé, tudo seco e ela está verde. Eita, esse é o dom da fortaleza. Guarde no seu coração a fortaleza do mandacaru. Então, o espírito de ciência, o dom da ciência. O dom da ciência é para você compreender como é que as coisas se relacionam com Deus. É um dom que você olha e você consegue perceber como é que Deus desenhou a criação. Qual é a ligação entre as coisas? O que é que a planta tem a ver com o pássaro, que tem a ver com o sol, que tem a ver com a água, que tem a ver com a terra, que tem a ver comigo, que tem a ver com os anjos? O que é que interliga tudo isso? O dom da ciência faz você perceber a mão de Deus ligando as criaturas. Quando você percebe a mão de Deus ligando as criaturas, você olha para a pessoa e você vê não só o que está na aparência, porque isso não é um projeto nosso, mas você vê o coração das pessoas, pela luz do Espírito Santo. Você compreende que nela está a presença de Deus. Em cada pessoa e em cada criatura está a presença de Deus. São Francisco tinha esse dom em alta medida. Quando ele recebeu o dom, ele olhou para a criação e disse: meu irmão, sol. Porque o mesmo pai que me criou, criou ele. O meu irmão, cachorro. Ele começou a entender que ele era parte da criação e tudo estava interligado pela mão de Deus. Isso é o dom da ciência. Dom da ciência, para você entender que as coisas estão nas mãos de Deus. Deus está no controle de tudo. Diga para quem está falando: Deus está no controle. Diga para o irmão aí do lado: Deus está no controle. Não perturbe o seu coração. Deus está no controle. Perceba a ciência de Deus. Tudo está na mão de Deus. Nada acontece sem a autorização de Deus. Acalme-se. Deus não perdeu o controle do mundo, não. Parece que está tudo dando errado, tudo está descambando e Deus está perdendo a luta. Não se perturbe o vosso coração. Deus está no comando. Amém? Deus está no comando. Então, o dom da ciência
Agora vem um outro dom, que é o dom do temor de Deus. Para que serve o temor de Deus? Quando nós estávamos aqui da outra vez no seminário de vida no Espírito, falando do batismo no Espírito, nós falávamos sobre o pecado. Quem estava aqui pode lembrar que nós falávamos sobre o pecado, e nós dizíamos que o pecado mata. O temor de Deus não é temor, medo de Deus, para se afastar de Deus. É o temor que Deus tem, que é dele, em relação ao mal. Deus se afasta do mal. Então é o temor que se afasta do mal, que foge do mal, que procura se afastar ao máximo possível do mal. O dom do temor de Deus é o dom que leva você a ter horror ao pecado, ao mal, aquilo que afasta de Deus. Entende que é um dom que aproxima você de Deus, não é porque coloca no seu coração a certeza de que o pecado é ruim para nós, faz mal para a nossa vida. Então veja as situações que às vezes levam a gente a pecar. Decisão. Corte o máximo que você puder. Isso é o dom do temor de Deus, porque você entende que Deus é tão bom e tão bonito, que se colocar alguma coisa lá que não seja de Deus, vai estragar a pintura da nossa vida, aquela imagem que está refletida no nosso coração. E o último dom para a gente rezar, o sétimo, a piedade, que não está escrita na Bíblia com essa palavra, na maioria das Bíblias não tem essa tradução. O dom da piedade. O que é a piedade? É ter o coração de filho. Piedade é ter o coração do Filho de Deus. Isso significa concretamente o que, Frei? Fique atento a Deus, não desvie o seu olhar de Deus. Resumindo, seja obediente. O dom da piedade é o dom da obediência. Deus vai moldando você, igual a vela que está aberta para o barco andar. A vela fica esticada e ela fica à disposição do vento, né? O vento bate a hora que quer naquela vela. Aquilo dali chama obediência. A vela obedece ao vento, o barco obedece ao vento. Ele vai para onde o vento sopra. Ele vai para o lugar certo, porque o vento sopra certo. Então veja, o dom da piedade é o dom dos filhos de Deus. Se a gente abre o nosso coração e deixa Deus transformar a gente, entenda, vai terminar esse encontro, você vai olhar ao seu redor e as mesmas situações continuam lá. Elas não desapareceram, as dificuldades, elas não mudaram, mas uma coisa mudou. O projeto de Deus, quando você olhar no espelho, o que é que mudou? Você é outra pessoa. E a dificuldade está lá, mas agora você tem uma capacidade especial, porque quem guia você não é a sua força, quem guia você é o Espírito Santo com as suas forças, os seus dons. E ele empurra você, e aquele barco anda e vai na direção certa. E se vem uma tormenta, ele leva para o lado certo, livra você da tormenta, e o barco continua andando. Ainda que as ondas sejam muito altas de um lado e do outro, você não afunda, porque o que mantém você no barco é o vento. Então não tenha medo de perder o controle da sua vida nas mãos de Deus. Pegue a chave do seu carro, o carro do seu coração, a chave da sua vida, e coloque a chave da sua vida na mão de Deus, e deixe Deus guiar ela. Os dons infusos que Deus coloca, Ele coloca dentro de você, para você se transformar em luz do mundo. E você que tem coragem, e Deus está colocando no seu coração coragem de profeta. Coragem de profeta, porque a dificuldade é grande, Deus sabe. Por isso Ele coloca o nome da fortaleza para você ser forte igual Mandacaru, para você ficar de pé, como Moisés, que viu o mar fechado, os israelitas andando atrás dele, e o exército vindo lá de longe. E Moisés, preocupado, foi rezar, e ele disse: Moisés, não tenha medo, marche, entre na água. O Espírito Santo vem para transformar o nosso coração, tomar a direção da sua vida.
E você vai ouvir a palavra do Senhor, receber o dom do conselho. Quando você escuta o conselho de Deus, Deus diz para você: filho, sai dessa situação, muda o teu foco, para de olhar para o problema, olha para mim, eu vou guiar você, vai por aqui. Essa é a direção da tua vida, essa é a direção da tua história. Eu vou mudar a tua história, vou te dar coragem, vou te dar ousadia, vou te dar profecia. Coragem. Aí você vai ser levado para situações que talvez você não entenda. Você olha: Deus, está tudo escuro, o Senhor vai me levar para lá. Deus diz: vou. Por quê? Porque você é a minha luz. Vou levar você para iluminar aquela situação. Você se torna um instrumento nas mãos de Deus. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Tinha um coração que era assim. Essa música eu rezava, em Deus me dava essa música, pedi que rezar com o irmão. Chama a música: conheço um coração tão manso, humilde e sereno. O coração de nosso Senhor tinha esses 7 dons. Um coração que louvava, porque Deus revelava as maiores coisas às pessoas mais humildes, que tinham coragem de dar a sua vida na mão dele. Jesus, quando viu, e disse: Pai, eu te louvo, porque o Senhor dá a sua vida, o seu conhecimento para os pequenininhos, que entregam a sua vida nas mãos do Senhor. Um coração que louva, que sabe perdoar. Esse é o coração de Jesus. Agora, às vezes no meu peito está batendo um coração endurecido, igual aquele barco que fica na areia e a gente não tirou da areia. O meu coração está duro, está lá jogado, preso na terra, não quer sair dali. Aí o Senhor abre nossa visão. Peça. Decisão, lembra? Decisão, peça. Se você pedir, você vai receber. Se você bater, a porta vai abrir. Insista, peça. Coragem, não se canse. Deus está dando a você o dom da fortaleza para resistir. Lava, purifica, Senhor, restaura de novo. É possível Deus fazer. Não sei como está a sua história até hoje, mas eu tenho certeza que se eu e você abrirmos o coração, Deus vai fazer coisas maravilhosas que os seus olhos não viram. As pessoas vão ficar assombradas quando virem o tamanho do milagre que Deus vai fazer na sua vida, pela ação dos dons do Espírito Santo. Deus pode fazer, Deus quer fazer. Para mim e para você é só uma palavra: decisão. Vamos rezar? Fique de pé. Feche seus olhos. Que esse seja o seu canto. Canto do seu coração. Cante. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos. Que tem o dom de amar. Que tem o dom maior de dos amar. Que sabe perdoar. Que deu a vida para nos salvar. Liga seus braços, peça. Jesus, manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração. Para transformar meu coração. Coragem. Oh, Jesus, manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Põe a mão no seu coração. Cante.
Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, ferido, frio, sem vida. machucado. Aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar, nem sabe perdoar. quer tudo, mas não sabe e não sabe partilhar. Peça, Jesus, manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. São os que desejam, Oh, são os que querem. Peça. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Antes de cantar o último verso, muitas vezes está assim o nosso coração. Quando a gente cantava, vinha esse sentimento no meu coração, que muitas vezes o nosso coração está assim, frio, sem vida e sem força. Os problemas foram sufocando você, as dificuldades foram sufocando. Igual a semente que cai no meio dos espinhos, e os espinhos vão sufocando e vão tirando a força dela. Você olhava para a sua vida, a sua história, e via os problemas ao seu redor, as dificuldades na sua casa, dificuldades de relacionamento, dificuldades financeiras, pessoas que estão enfrentando problemas de saúde, problema de briga, de traumas, coisas que dividiram a sua família e a sua casa. E você veio pedir ao Senhor discernimento e a força dos dons do alto. E Deus está dizendo para você agora: minha filha, conheço a sua história. Eu sei o quanto você tem chorado e se preocupado. Eu conheço os seus problemas. Mas o meu interesse, a menina dos meus olhos, não são os seus problemas. Menina dos meus olhos é você. Meu interesse é em você, porque você saiu das minhas mãos. Eu quero modelar você, desenhar você, restaurar o quadro que foi ficando apagado pelos problemas, pelas escolhas equivocadas que em um momento você fez. As escolhas e os caminhos errados. Eu quero redesenhar o quadro, fazer de novo a pintura, para que você seja o meu pincel e eu possa fazer uma nova história, desenhar um novo quadro na sua vida. Você muitas vezes quis tomar decisões e tomou decisões por conta do problema e da provocação que você recebeu. Você se achia por impulso, era impulsividade, você não conseguia se controlar. Eu sei que muitas vezes essa coisa doía tanto, as palavras que você escutou machucou tanto, que você não tinha capacidade, não tinha resistência interior, e você reagia mesmo, e você explodia e tomava decisões de cabeça quente. Eu sei, mas eu posso desenhar de novo as decisões que não deram certo. Entregue a direção para mim. Entregue para mim. Assim como você dirige o seu carro, deixa eu dirigir a sua vida. Venha para mim, procure o meu coração. Eu, o Senhor, vou guiar os seus passos, vou guiar a sua história. Queria pedir
Nós vamos cantar essa última parte da música. Eu não sei quais foram as situações que ficaram até agora pendentes na sua vida, e transformar o seu coração, para que você seja transformado em Cristo. E saindo daqui, você sai com uma convicção: o Espírito Santo, o sopro de Deus, vai guiar o meu barco. Ele vai guiar a minha vida. Lava, Senhor, purifica, restaura-me de novo. Você que está do lado de uma pessoa aí, eu convidar você, segure na mão dela. Isso. Aqui no meio, se quiser fechar também, junta. Você sabe, quando nós rezamos juntos, o Espírito Santo pode circular através de você com facilidade. Então feche os seus olhos e peça: lava, Senhor, purifica o meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. A água do amor. Erga bem alto a mão desse irmão para o céu. Espírito Erga seus braços, um de braço para o irmão. Deus, Isso. nosso Senhor. Erga sua voz e peça: vinde. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Ó Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, mais uma vez. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus. Serás o nosso Deus. É sua decisão e nós hoje, a minha seremos o teu povo. Derrama sobre nós, Senhor, Derrama a sobre água do amor. nós Vai inundar o mundo. a água do amor. O Espírito Santo encher a face da terra, Espírito como as águas de enchem o mar. Deus, Aleluia. nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito. Jesus, Ore a lava suri canta, manda teu Espírito para transformar meu coração. Ore suri canta, lava suri gaia. Jesus, manda para transformar. Pra valer, solte a voz. Jesus, manda teu Espírito. Oh, coragem, peça, porque Ele vem. Cariabassuri cantarabashiri cantarabassuria nabadai. Carabassuri cantarabassuria. Sobre a sua vida, sobre a sua história. Receba. Jesus, manda teu Espírito Solte a sua voz pro Espírito. transformar